Sendo assim, o gnosticismo nega a redenção de Cristo, porque se eu vou chegar lá, não preciso ser redimido. Não, mas não há dúvida. O primeiro defeito gravíssimo do gnosticismo é negar a redenção, objetivamente como tal. Todo o valor sacrificial de Cristo, todo o sangue que ele derramou na cruz, tudo o que ele sofreu por nós, não tem valor nenhum. Quer dizer, o gnosticismo ele já prescinde imediatamente da redenção do que Cristo realizou e operou por nós. Ele é, mais do que nunca, me permita essa expressão, ele é antropocentrista, ele não é teocentrista. O homem no centro e não Deus no centro. E não Deus no centro. O homem resolve a parada. Posso falar de uma forma simples assim? Entendi, sim. O gnosticismo é aquele que ensina, é aquilo que ensina que o homem resolve a parada. Bom, esse contexto do gnóstico, o gnosticista, a gente ouve falar bastante. Agora, a gente ouve um outro termo também, que eu queria aproveitar a oportunidade, queria que o senhor nos ajudasse a entender. Uma coisa é o gnóstico, mas a gente ouve também a expressão agnóstico. O que é o agnóstico? Qual que é a diferença entre eles? Então, estranho porque a partícula A quer dizer não, né? É. Um agnóstico, em tese, seria um não gnóstico. Contrariamente ao gnóstico que defende que a verdade intelectualmente conhecida basta e que ela alcançada pelo homem por si mesmo, ela o aperfeiçoa e que ele cria as condições de chegar àquilo que seria o pleno da natureza humana. O agnóstico é aquele que não diz que existe a possibilidade da verdade plena, mas nem nega, nenhum nem outro. O agnóstico é aquele que diz, não, isso não é possível, mas também não deixa de ser. Quem é o agnóstico? De uma forma muito, olha, não sei se vão ficar, veja, isso a questão aqui é conceitual, não é pessoal. Certo. O agnosticismo, o agnóstico é aquele que fica em cima do muro. Não é, mas não deixa de ser. Quer dizer, não é possível se chegar à verdade plena, mas também não tem como se afirmar que não se pode chegar. Entendi. Ok? Será que é correto afirmar assim? Bom, o ateu é aquele que não acredita em nada. O agnóstico também não acredita, mas tem lá o seu pezinho, vai que existe alguma coisa. Isso, é assim, isso. popularmente. Um pé cá e um lá. Entendi. Popularmente, para o nosso bom povo entender, é exatamente isso. Entendi. Bom, antes da gente... O senhor já falou de alguns exemplos, a gente queria voltar a elas e explicar detalhadamente cada uma dessas 3 heresias que o senhor citou, mas quero responder a pergunta de uma telespectadora que ela não quis ser identificada. Assim, o senhor nos ajuda a entender um pouco mais, porque pode ficar talvez confuso na mente do nosso telespectador, confundindo um pouco o conceito de heresia com um simples pecado. A pergunta é a seguinte, uma telespectadora, como eu disse, não quer dizer o nome. Ela gostaria de saber se quem descumpre os deveres do matrimônio está cometendo uma heresia. Não necessariamente. Porque para que se cometa uma heresia, tem que haver aquilo que a igreja ensina claramente, Eric. Tem que haver o consentimento. Ok? Seria uma heresia se essa pessoa afirmasse que o matrimônio não é um sacramento. Entendi. Está claro? Aí é uma heresia, porque ele está atacando aquilo que é o matrimônio na sua essência. Aqui nós temos um pecado de ordem moral. Eles não estão conseguindo viver. Aí o pecado em cena, nem sabemos quem é, aí um vício, aí uma fraqueza, é coisa bem de outra ordem. Certo. Ok? Aqui tange muito mais direto a questão do descumprir os mandamentos da lei de Deus, descumprir aquilo que está ligado à santidade da vida matrimonial. Mas não é uma heresia porque ele não está negando aberta e explicitamente que o matrimônio, por exemplo, é um sacramento. Entendi. Não é essa a afirmação da parte dele. Dificuldade de fé, dúvidas para vivenciar bem sua fé, não dúvida no ponto de vista, eu nego, não quero saber, ou seja, estou dizendo mais no sentido de dificuldade mesmo de fé, ou pecados eventuais, pessoa tentando ficar de pé, não necessariamente é uma heresia. Não, de maneira alguma. Separa Agora, bem as coisas. Negando uma verdade de fé, como o senhor bem disse, matrimônio não é sacramento, por exemplo. Aí Isso poderia ser uma heresia. Não, aí seria. Certo. Poderia ser, não. É uma heresia. Aí ele está negando uma verdade do nosso patrimônio de fé, do nosso patrimônio sacramental. O matrimônio é um sacramento, ou seja, que ele é um sinal sensível e eficaz da graça de Deus para a nossa santificação e salvação. Se você disser que o matrimônio não é um derramamento da graça de Deus para nos santificar e salvar, isso é uma heresia. Muito bem. Eu ia fazer uma pergunta do nosso telespectador, mas vou esperar o senhor começar a explicar, a gente coloca a pergunta no meio. Ok. Vamos lá, então. Pelo menos 3 heresias que citamos aqui, vamos tentar esmiuçar um pouquinho mais. Arianismo. O arianismo.
que acontece é que existia um grande fomentar teológico durante os primeiros, vamos dizer, principalmente a partir do quarto século, aliás. Certo. Um grande fomentar teológico mesmo. E Alexandria e Antioquia eram as duas grandes sedes teológicas, ok? De época. Quer dizer, as duas grandes cátedras de ensinamento da teologia eram Alexandria e Antioquia. Nesse momento, Eric, e lembre-se que os maiores, olha, é duro dizer isso, mas os maiores hereges nasceram de dentro, é claro, da igreja, o que comprova a tese de que só pode ser realizada uma heresia por quem, a princípio, crê, ou em princípio crê, em princípio professa a fé. Alguém que só optou por uma parte, não pelo todo, como a gente disse no começo. Pronto, esmiuçando, Ário, um sacerdote, ele vai afirmar que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se encarnou e tomou o nome de Jesus, o Cristo de Deus, Jesus de Nazaré, não é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não é Deus. Ário negou a divindade de Cristo. Para ele, Jesus não era Deus. Não era Deus. Isso é sério demais, porque a partir do momento em que Jesus não é Deus, ele ensina isso, a redenção também está jogada pelo ralo. Já começou errado, né? Já começou tudo errado, não tem como. Já está jogada pelo ralo, porque exatamente pelo fato de ele ser o Filho de Deus, de ele ser verdadeiramente Deus. Mais tarde a igreja vai reafirmar isso solenemente, é que a graça da redenção acontece. Porque ele expiou em si mesmo, é verdade, na sua natureza humana, mas na condição de verdadeiro, também verdadeiro Deus, todos os nossos crimes e as nossas culpas em relação a Deus. Se Cristo não fosse Deus, isso não seria possível, não teria havido a redenção. Por quê? Porque o título de culpa, o título de dívida, era em relação à majestade, à autoridade, à soberania de Deus, e somente Deus poderia perdoar. Se ele não fosse Deus, não poderia jamais ter realizado a redenção. Ário vai negar a divindade de Cristo. Mais tarde, um bispo, agora não mais um sacerdote, um padre, certo, mas um bispo chamado Macedônio, aí já vai vir com a história de que o Espírito Santo não é Deus coisa nenhuma. Entendi. E aí vai levantar de novo mais um. Mas antes da gente entrar ainda nesse segundo aspecto da heresia, ficando ainda no arianismo, sim. Aliás, nosso telespectador, a pergunta dele tem a ver com o macedonismo, que o senhor vai explicar na sequência. Ok. Problemas relacionados ao Espírito Santo. Okay. Bom, Ário, ele viveu de 250 a 336. 336. E o concílio de Nicéia foi no ano de 325. 325. Como o senhor disse, o primeiro grande concílio da igreja. E a resposta desse concílio também teve a ver com o arianismo, não teve? O concílio de Nicéia foi para debelar a heresia ariana. Certo. Há uma frase de época que diz assim, a igreja, olha só o que dizia, a igreja não, olha que interessante, o episcopado, principalmente aqui, o episcopado, Eric, dormiu católico e acordou ariano. Olha só. Porque ele arrastou, guarde esse número, Ário arrastou 3/4 do episcopado católico para a heresia ariana. 3/4? 3/4. São os números que temos uma coisa absurda. Ou seja, 3/4 do episcopado fraquejou na fé naquele momento. E foi uma grande batalha, porque quando vem o concílio de Nicéia, e aí não vamos ter tempo de esmiuçar isso, seria num outro capítulo, mas o ambiente espiritual, o ambiente de batalha espiritual dentro do concílio foi muito grande. Entendi. E aí nós temos o papel de Santo Atanásio, que foi fundamental, o grande Santo Atanásio e os pales capadócios, os dois Gregórios e Basílio. Legal. Basílio Magno, Gregório de Nazianzo e Gregório de Nissa. E aí a autoridade da igreja veio e colocou os pingos nos is. Sim. E dizer, olha, essa distorção aí que o nosso querido Ário não é bem por aí. Vamos dizer como que a fé é dessa maneira. E aí nascendo, como a gente já disse, o símbolo niceno-constantinopolitano. A primeira parte do símbolo, que então que compete ao concílio de Nicéia, vai esmiuçando claramente. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, e vai, Deus de Deus, luz da luz. Ou seja, o texto inteiro é uma profissão de fé solene.
sobre a divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade, revelada para nós no Filho de Deus em Jesus Cristo. Muito bem. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, vou responder a pergunta do Otacílio Miguel Teixeira, que mandou para a gente uma pergunta relacionada com o macedonismo, né? Dúvidas de interpretações e entendimento sobre a real missão e existência do Espírito Santo, tá certo? Logo depois do intervalo a gente responde sobre isso. Até já.